Vou tentar não me emocionar, mas vou contar uma coisa que meu pai me contou um mês antes de morrer. Que ele leu uma história, que um livro falava de um monge e tinha uma casa, uma família com uma criança. E tinha uma árvore muito bonita na frente, né? O que aconteceu? A casa bonita, a árvore bonita, mas foi vendida. E eles saíram de lá. Anos depois, essa criança voltou com um pouco mais velha e não viu a árvore. Tinha a casa bonita, reformada, tal, e cortaram a árvore. E em cima da árvore tinha uma pedra enorme. Fala, doutores! Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando humanizar a saúde, trazendo essas baitas dessas celebridades. Hoje, o grande querido amigo, super doutor Gabriel Massot, médico otorrino, e se descobriu um baita de um gestor, MBA, diversos cursos aí na sua área. Hoje, diretor-geral do Hospital Unimed. Fala, doutor Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Bom, agradeço a oportunidade, cumprimento a todos, né, que acompanham esse trabalho que você vem fazendo, que eu acho fundamental. É um canal fundamental para a gente poder expor aqui o humano, né, que está atrás muitas vezes dessa medicina. Então, eu agradeço, fico feliz, honrado. Você que, além de tudo, é meu médico, meu amigo, né? Construímos uma jornada aí, talvez, nos últimos, desde 2009 ou 10, que a gente vem construindo parcerias e que a gente trabalhou junto, e que eu me tornei seu paciente, e que eu tornei um amigo, e aí as coisas foram embolando. Agradeço muito. E vamos lá, né? Vamos, vamos seguir. Gabi, e aí? Como é que tá essa história de saúde hoje? Me fala aí um pouquinho como é que tá a tua visão aí já de cara, já chega já sacudindo aí o rebolado. Fala um pouquinho aí pra gente de como é que tá, como é que você tá vendo o mercado aí? Que você 2024, estamos gravando aí em abril de 2024. Como é que tá a tua cabeça aí para esse mercado louco? Então, eu gosto quando você sempre me chama assim, né, Gabi? É, mas, olha, Ricardo, eu acho que está um cenário conturbado e é nesse momento que a gente tem que buscar algumas oportunidades. Isso é fato, né? Eu aprendi, e bate isso um pouco com a minha vida, né? Eu aprendi que nos piores momentos são os momentos que a gente pode tentar achar saídas de evolução, né? Saídas para melhorias, e a gente só precisa criar, pegar essas oportunidades, se juntar com pessoas boas, se juntar com quem realmente tem interesse de fazer melhorar o serviço de saúde, não só como um serviço de saúde suplementar, acho que é um serviço de saúde suplementar, é um serviço de saúde pública, uma população como um todo, né? São parcerias, se fala muito hoje em parcerias entre público, privado, né? Entre como a gente achar modos de nos sustentarmos, de manter a saúde sustentável. Como médico, é importante nesse processo, e eu acho que isso é fundamental o colega entender, né? O colega ele não tem essa formação na faculdade e ao longo da vida ele vai aprendendo. E eu posso usar essa palavra muitas vezes aos trancos e barrancos. Entendeu? Então, assim, o que eu acho do cenário hoje, em 2024, é um cenário conturbado. Mas um cenário conturbado que a gente precisa se unir, a gente precisa pensar, a gente precisa ir realmente atuar, né? E não é só na saúde. Eu acho que
além da saúde, tem outros players nesse mercado que precisam se envolver, né? Ninguém resolve um problema de saúde sozinho na saúde suplementar. A gente resolve na saúde suplementar, a gente tem que resolver junto com o judiciário, a gente tem que resolver envolvendo o cliente, envolvendo o médico, como eu falei, que está dentro da saúde, envolvendo o legislativo, que é responsável, que é que a gente coloca lá, né, para criar as leis, né, defender a população, mas também defender a sustentabilidade. Então, como a gente achar esse ponto ótimo? E é isso que o Gabriel, com a essência da medicina de um médico, pensa todo dia. Eu sou filho de dois médicos e a minha vida foi sempre pensando no paciente, pensando em fazer o bem, tratando as pessoas, acolhendo as pessoas, né? E com isso eu escolhi a profissão, né? E acho que na gestão, andando um pouquinho mais, eu podia fazer isso de uma forma macro. E por isso que você falou assim, descobriu a gestão, porque quanto mais amplo as ideias boas puderem ser divulgadas e aplicadas, melhor a gente vai ter. A gente vai conseguir atingir os objetivos cada vez maiores. Então, é isso. Eu acho que, apesar esse momento conturbado que a gente vive, eu acho que é um momento que a gente tem que começar a repensar verdadeiramente, não só dentro da saúde, como também com os pares fora da saúde para modificá-la. É isso. Mas espera aí, vamos lá. Você tá aí, ó, chorando, chorando desgraça, filho de dois médicos, então sua vida foi uma maravilha, deu Não, tudo sempre certo, entendeu? Até você chegar aqui. não. Como é que é a sua origem aí, direto da Barra da Tijuca? Ó, você não vai fazer eu ser o primeiro a chorar, ou não sei, né? Você não vai me fazer chorar aqui, entendeu? Minha vida não foi na Barra da Tijuca, né? Eu sou filho do interior do Rio de Janeiro, filho de um carioca com uma paulista e que nasceu no meio do caminho, né? Meu pai nasceu no Rio, foi estudar em Vassouras. Minha mãe nasceu em São Paulo, foi criada em Barra Mansa, que é a cidade que meu avô nasceu, e eu fiquei ali no meio. E os dois foram estudar em Vassouras, se conheceram e dali para frente foi essa história dos Vilela de Andrade Massot, entendeu? É, Então, assim, não foi. Eu não posso reclamar da minha vida, sempre foi uma vida boa, como filho de médicos. Vivi uma transição, Ricardo, Mas você interessante. nasceu aonde exatamente? No Eu bando nasci de em Barra lugar aí que você Mansa. falou. Eu Ah, nasci você na nasceu em Santa Barra Casa de Mansa mesmo, pô. Misericórdia. Eu sou barramansense, Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. E de lá, eu pude vir para o Rio depois, né? E nasci lá, cresci lá até meus 15 anos e vim estudar o segundo grau. Cidade interior tem muito isso, né? Vamos estudar para um vestibular numa cidade grande, aí vem embora. E nessa de vem embora, veio a família inteira junto. Meu pai ficava lá e cá, a minha mãe também, trabalhando Não, lá pera, com. situa a família, pô. Como é que é a tua família, cara? Então, aí veio para o Rio. Eu, o meu irmão Eduardo, o meu irmão Bernardo, né? Eu tenho um irmão 2 anos mais novo, que é o Dudu, um irmão 6 anos mais novo, que é o B, e veio um amigo também estudar, o Álvaro, que hoje é médico, é um oftalmologista. Não sei se você conhece Álvaro Salles, que é de Barra Mansa. É Não, oftalmologista, não conheço, Álvaro. fez a formação toda em São Paulo, formou em Vassouras também, fez a formação em São Paulo. Sempre foi um amigo de infância. Ele é de agosto, eu sou de março. A gente cresceu a vida inteira junto. E aí acabou que ele veio mudou para o Rio também, mas acabou que ele não se adaptou e voltou. Estava sem pai, tudo. Eu com meus irmãos, a gente foi ficando, né? E daí fui ficando no Rio. Aí vivi minha adolescência no Rio, né? E começa a Mas aumentar a nisso veio todo função. mundo. Teus pais vieram morar Isso. aqui. Não, meus pais ficavam. O meu pai e minha mãe, eles iam segunda de manhã para Barra Mansa, atendi. Meu pai operava segunda de manhã, fazia consultório à tarde,
A vida do meu pai basicamente foi essa: operar de manhã na Santa Casa, eram 7 cirurgias de 7 a meio-dia, 2 salas para ele, ele era um monstro operando. E minha mãe, posto de saúde, especialista em rancenias, dermato, é, atendia de manhã no posto de saúde Barra Mansa e à tarde ia para o consultório. Ele ia à tarde para o ambulatório da Santa Casa e depois para o consultório no início dos planos de saúde, que naquela época, eu estou com 45 anos, estou falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás, assim, mais ou menos, está iniciando alguns planos de saúde, né? E numa transição, que é aí que eu acho que é o bacana, aquela transição que começou a surgir a saúde suplementar. Sair de uma medicina particular e uma medicina de pública, né? Onde era basicamente bancada por toda a gestão pública, e começou a entrar a saúde suplementar. Né? E hoje eu vejo que parece que o caminho parece que o caminho assim, ele é como se ele estivesse fazendo o inverso, mas que ele não está indo como era antigamente. Entendeu? Você tem aquela medicina do pessoalzinho que junta o dinheirinho para pagar o particular, aquela medicina suplementar, que é o cara que paga o plano de saúde mesmo e usa ele, né? Uma medicina particular diferenciada, que é de alto, né? Não digo alto nível, porque eu não tô nivelando a medicina, né? Mas de um custo mais alto, de uma exigência de quem tem uma condição financeira maior. Então, você tem o particular aqui, tem o particular aqui, o particular de 100, o particular de 1.000, vamos dizer assim. No meio disso, uma saúde suplementar e no meio disso, uma saúde pública, né? Hoje tudo misturado, né? E a gente via isso um pouco, essa transição. Eu vi isso, eu via meu pai fazendo pacotes cirúrgicos onde ele operava particular, entendeu? Recebia os valores dele de honorário e trazia para casa, entendeu? Então, você vê que a história. Eu estava pensando hoje assim, pô, um pouco ansioso, né, da gente conversar, eu te falei isso, né? Que eu vi essa história fazer uma transição para a saúde suplementar e hoje eu estou vendo a saúde suplementar perder um pouquinho de força e começar a entrar essas outras diversidades. Hoje nós tivemos aí um grande player oncológico, né, agora essa semana, divulgando pacotes acessíveis particulares para quem não pode tratar o câncer, né, no mercado. Quer dizer, um novo nicho. Né? Olha o que eu estava falando no início. Temos um novo mercado, temos uma nova modalidade aí. Né? Nós temos hoje público, a parceria público-privada, nós temos a saúde suplementar, nós temos um nicho para quem não tem tanta condição para pagar tratamentos caríssimos, entendeu? E temos um nicho para quem pode pagar através de seguros ou particular, muito mais caro. Né? Então, foi mais ou menos essa aí a. Esse momento aí que você sentiu na pele aí a transição do teu pai do privado para a saúde suplementar para as operadoras, vocês tinham uma condição de vida legal? Sempre tive, Ricardo, sempre tive uma boa condição. Uhum. E até quando a gente veio para o Rio e tudo, a gente sempre teve. Como eu te E tua falei, mãe meu pai. continuou trabalhando lá? Não, Ou ela não, trabalhava não. aqui? Não, a minha mãe trabalhava lá e aqui. Aí aqui ela montou um consultório muito grande, né? Na época estava começando a Mil, a Dix, ela tinha um consultório de referência no downtown, tal, entendeu? Então, sempre foi muito muito forte. Depois ela veio para cá, acabou deixando de lado Barra Mansa. Meu pai ainda ia muito operar, né? Ele tinha uma história na cidade muito grande de cirurgia. Tentou entrar no mercado do Rio, que é mais difícil, mas entrou. Né? Meu pai é aquele cirurgião geral de interior que fazia tudo. Né? Eu lembro dele me dizendo que um dia ligaram da Santa Casa de madrugada. Paulo, tem um cara que tomou uma canivetada no peito, mas acho que não é nada, tá tudo bem, entendeu? Foi só um cortezinho, eu vou suturar. E ele falava para mim que ele não conseguiu dormir depois daquilo. E a cabeça dele, poxa, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem com essa situação, eu vou lá. E cidade interior, tu pega o carro e chega em 5 minutos, né?
E foi o Uhum, que ele fez. Quando chegou lá, o cara estava chocado, né? Perfurou o uhum. pericárdio e ele ali mesmo, já naquela medicina de guerra, já colocou uma luva, já tamponou com o dedo, só para o centro cirúrgico, abre o peito e sutura, entendeu? Então é essa medicina que ele viveu. E ele partiu muito para o lado geral, e não tem jeito. O geral antigamente fazia muita Uhum. ginecologia, obstetrícia, né? Então, meus amigos, a maioria nasceu na mão dele. Minha prima, minhas primas, tenho 4 primas, né, filha das 2 irmãs da minha mãe, nasceram com ele, entendeu? Então, ele veio para o Rio e ele tinha uma mão, né, vamos dizer assim, muito, muito boa, uma experiência muito boa, e começou a trabalhar com alguns, hoje, grandes médicos do Rio, né, que estavam em grandes hospitais hoje do Rio de Janeiro, entendeu? Mas aí, infelizmente, ele faleceu, entendeu? E a partir daí começou a dificuldade do Gabriel, né? Em Porque que momento que foi isso, Gabi? Quando é que muda aí a vida de vocês nessa questão aí de então, nesse financeiro? ponto, quando ele faleceu, Mas quando que é isso na tua vida? Situa isso em tempo na tua vida. Você estava fazendo eu tinha pré-vestibular, 20 estava na anos de faculdade? idade, eu tinha 20 anos de idade, não tinha passado, não estava conseguindo, antes disso, né? Eu fiz vestibular, uma vez não consegui passar em medicina quando eu acabei em 96 a, o colégio, aí passou 96 para 97, fiz a prova de novo, não passei, né? Eu sempre fui muito articulado, sabe, Ricardo? Mas peraí, se teu pai estava vivo. Meu pai estava vivo, então, vou te contar. Tá. Eu sempre fui muito articulado, entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito comercial, sempre fui muito bom de números, entendeu? Sempre fui muito de relacionamento. Você me conhece, você sabe como é que eu sou. E pô, eu falei, cara, então eu vou fazer administração. Sabe aquela coisa assim? Fui fazer administração. Fiz 1 ano e meio de administração. Aí eu falei, cara, mas eu gosto tanto de medicina, cara. Eu não posso, eu acho que eu vou ser um desperdício se eu fizer medicina. Legal a administração, eu acho que um dia eu vou acabar nisso, que foi o que aconteceu. Eu falei, não, eu vou fazer medicina. Eu fui vestibular e passei. E ele me viu no primeiro período, né? E faleceu quando eu estava no primeiro período de medicina. Entendeu? E aí, pô, foi Cara, é um. uma puta conquista, hein? Eu É, não sabia dessa data, não. é. E aí, assim, foi uma época difícil, né? Porque, Não, pô, e você fez vassoura também, que nem eles, né? então, eu fiz prova, entrei na Universidade de Nova Iguaçu, Aham. aí depois do quinto período eu fiz prova para Vassouras. Ah, então não te viu em vassouras, não. Não, não me viu. Só que, cara, Vassouras, assim, eu fui criado em Vassouras, porque as festas de final de ano, né, do meu pai e da minha mãe, eram em Vassouras. Ou era em Vassouras, ou era no Porto Belo, em Angra, entendeu? Clube Med em Angra, que o pessoal vinha para o Rio fazer, entendeu? E, pô, eu cheguei em Vassouras, assim, meu coordenador do curso, amigo do meu pai, morou com ele na faculdade Pedro Paulo. Aí entrei lá para clínica cirúrgica, padrinho de casamento do meu pai, Zé Augusto, fui monitor dele até depois, clínica cirúrgica e de técnica cirúrgica. E aí, sim, foi. Eu estava em casa, né? Nilson era da cirurgia, que mora em Barra do Piraí, estudou com a minha mãe, formou com a minha mãe. Entendeu? E aí, assim, e as pessoas conheciam, né? E os dois e tudo. Então, assim, foi muito legal fazer faculdade em Vassouras e ver isso, porque eles deixaram muitos amigos, entendeu? E isso não acaba. Hoje eu recebi o telefone do Paulinho, me pedindo para ver um amigo que está internado no hospital, qual é o seu diretor, né? E que formou com eles, era amigo deles. E aí um amigo do meu pai me liga me pedindo um favor, entendeu? Então, isso é muito. Isso ficou, isso perdurou na minha vida, né? Essa história deles também, entendeu?
Então, e aí quando E eu como é que é o teu tempo de faculdade? Aí você mora o tempo lá, né? Estamos aqui morei com lá, limites eu fiquei. geográficos abertos, pô. O pessoal não conhece o Rio de Janeiro, pô. Então, eu fiquei. Vassouras é longe, não dá para ir e voltar, não, pô. Teu pai era guerreiro, pô. Não, mas eu passei um perrengue muito grande. Quando meu pai operou o coração, com 48 anos, isso foi em. Eu lembro que eu ia para Nova Iguaçu. Não, não foi não. Eu ia para Nova Iguaçu, não. Meu pai operou o coração, ele não podia dirigir. Eu estudava na Barra, pegava o carro, muitas vezes, ou levava ele na rodoviária, para ele ir de um ônibus leito, ou levava ele em Barra Mansa de manhã e voltava para fazer faculdade, porque eu fazia faculdade à noite e estagiava durante o dia na administração, entendeu? E assim, e Vassouras, depois que eu entrei na faculdade, fiquei 5 períodos em Nova Iguaçu e eu morava na Barra, ia para Nova Iguaçu com o Rafa, né, que é nosso amigo e tal. A gente ia de carona, dividindo. Depois eu fui para Nova Iguaçu e Nova Iguaçu eu morei lá, né? Aí tem uma história em Nova Iguaçu também muito engraçada, que o Carlos, que é ficou meu anestesista até esse ano. Você conheceu o Carlos, né? Que era meu anestesista. Não? Carlos, meu Não lembro anestesista, agora. ele transferiu da Estácio para lá e eu transferi da Unig para lá. Nos conhecemos na fila, tava ele e o pai, né? E a mãe. Ele já é temporão, o pai dele era mais velho, e eu. A gente começou a bater papo. Aí eu lembro do pai dele, um paraibano, assim, gente boa pra caramba. Ele era da Justiça Federal, ele era procurador federal. Ele, Carlinho, você vai morar com esse menino, eu gostei dele. Falando assim, não. Eu fiquei tão amigo do pai dele, da mãe dele, entendeu? A tia Érica. E aí o Carlos começou a morar comigo, numa casa que a minha mãe já tinha morado quando fez faculdade, entendeu? As histórias foram assim, né? E aí, pô, a gente morou lá um tempo, depois nós saímos dessa casa, fomos para outro prédio e morei com o Carlos e morava lá em Vassouras e vinha final de semana, né? Então, final de Uhum. semana todo meu era no Rio, meus amigos todos no Rio e tal. Durante a semana era lá e final de semana no Rio. E dá 2 horas, talvez, do Rio lá, dava aquela época, 2 horas, assim, no máximo, entendeu? Que eu ia de carro e voltava de final de semana, como eu falei. E junto com o Carlos, morando lá com ele até o internato dele. Quando ele foi fazer o internato no Rio, ele optou por fazer no Rio, ele fez no HFAG, que ele morava na ilha, e ele foi para lá. Aí eu falei: não vou ficar nesse apartamento sozinho, era um apartamento de 2 quartos, com histórias engraçadas demais. A gente tem as histórias nessas repúblicas, são muito engraçadas. Era um prédio só de estudante, entendeu? É... E aí eu mudei para uma kitnet. Olha, a kitnet, eu estou tentando saber o tamanho aqui, eu acho que ela não tinha 15 metros quadrados, entendeu? Foi o menor lugar que eu morei na minha vida. Não tinha cozinha lá dentro, a cozinha era comunitária, entendeu? Um mesão que todo mundo sentava. Lá dentro tinha uma escrivaninha, um armário de 2 portas, uma cama e um banheiro. E era ali, tinha banheiro único, pelo amor de Deus. Eu falei: não, banheiro eu não vou dividir, a cozinha tudo bem, entendeu? E ficava ali, entendeu? E aí fiquei mais um ano morando ali, aí vim para o Rio, aí eu voltei, que eu fiz o internato na Lagoa, né, na Praça 15 à Mas como é tarde. que era isso, cara? Peraí. Isso aí, Ah, tua mãe conseguiu bancar isso? Você trabalhava de tarde? Como é que a conta fechava, porra? pô, Ainda tinha então que pagar a tá. faculdade, porra. Não. Então, aí eu tenho uma gratidão muito grande por algumas pessoas na minha vida. E eu sou um cara que, palavra, primeiro, eu tenho palavra e eu honro palavra. Por mais que eu possa me prejudicar, mas eu mantenho a minha palavra. E gratidão, sabe, o Ricardo? Eu acho que gratidão é fundamental, né? Se você não é grato por uma ação de uma pessoa que ela faz que muda a tua vida como as minhas mudaram, eu acho que não faz Uhum. sentido você não ter. Então, assim, quando meu pai faleceu, a minha mãe falou: meu filho, vai ficar muito difícil
sustentar 3 filhos com colégio, faculdade. Sim, eu não sei o que fazer. Eu imagino, minha mãe tinha, eu tinha 20, minha mãe acho que tinha 45 anos, Uhum. entendeu? Pô, minha mãe viúva, nova, com 3 filhos nas costas, entendeu? Vivia num mundo onde meu pai era o provedor, entendeu? Minha mãe Uhum. tinha uma parte e ela teve que sair para o mundo cobrindo esse déficit que ele deixou, né? De alguma forma. E aí, cara, assim, eu falei, olha, eu vou acabar tendo que parar de estudar no primeiro período, depois que eu entrei, depois dessa luta toda. E aí veio o Rafa, né? Que a gente sabe que foi um cara que foi sensacional, ele e o Edgar, né? O Edgar, o pai dele. Por acaso, eles tinham um negócio, que conheciam o reitor da faculdade, e o reitor tinha até oferecido uma bolsa para o Rafael, e o Edgar, você conheceu o Edgar? Não. Conheci, conheci. É. O Edgar é aquele durão, né? Ele é tudo, entendeu? Mas ele me trata igual filho, comigo entendeu? Então ele falou: não, não quero bolsa de ninguém, não sei o quê. Mas depois o Rafael falou: Gabi, fica tranquilo, eu vou falar com meu pai, porque o reitor ofereceu e ele não quis, porque ele pode pagar. Ele falou que não queria bolsa, não, aquele jeitão dele. E ele pediu uma bolsa para mim. E eu ganhei uma bolsa de 100% para fazer o segundo período. Entendeu? E aí, pô, uma pedalada, vamos que vamos, né? Uf, ganhei 6 meses, vamos embora, entendeu? E foi. Aí, cara, assim, eu era muito amigo aqui tinha muitos amigos na Barra, como eu falei, sempre muito comunicativo e tal, tal. E tinha um amigo meu que tinha uns bares, estava na época de videokê. Videokê. Você não foi num videokê que você dava um número para uma pessoa, essa pessoa botava no controle e te dava o microfone para cantar e você desafinava. Não era isso? Acho que todo mundo viveu isso. E eu era esse controlador do videokê, porque eu canto, né? Eu, desde a infância, canto, toco bateria, toco teclado, né? Fiz muitos anos de piano e tal. E música é um hobby para mim. E eu fui para os bares de noite, né? Final de semana, para poder ganhar um dinheirinho. Então, eu estou falando em 2003, 2004, entendeu? Eu ganhava numa noite 300, R$ 400, regulando o videokê. Tinha um cover artístico que eu recebia, porque quando ninguém queria cantar, quem cantava era eu, entendeu? E aí acabava inibindo as pessoas, porque, pô, modéstia à parte, eu sei cantar, e aí o pessoal ficava só contava todo mundo doidão, e aí todo mundo começava a cantar, entendeu? E foi assim, eu fui tentando sobreviver, entendeu? Com isso, depois a faculdade entrou numa crise muito difícil, eu acho que eu mantive 1 ano essa bolsa, aí eu tenho uma tia e eu conversei com essa tia minha, ela tem uma pensão do meu avô e tal, ela começou a me ajudar. Minha mãe me ajudava com uma parte quando eu fui para Não, lá. peraí, cara. Peraí. Tu ficou 1 ano com a bolsa e aí Já tem um a ano e meio. música era extra? Era extra. Eu tinha que ganhar Era, dinheiro. é. Eu tinha que ganhar dinheiro, pô. E eu gostava de sair, tá? Eu era sócio da NUT, sócio da Baronete, sócio da W, conheci o Valtinho, o Castel. Cara, Ricardo, olha só. Eu acho que acima de tudo, a gente precisa ser feliz, buscar felicidade, entendeu? Acho que isso é acima de tudo. Se você não está feliz, cara, você pode ser o melhor profissional. Né? Então, assim, eu tinha que curtir, eu tinha meus amigos. Eu também passei dificuldades. Eu tinha amigos meus que queriam ir para a música, eu não tinha dinheiro para ir para a música, entendeu? E eu não podia. Eu ficava em casa, entendeu? E não aceitava nada de nenhum amigo meu, porque eu não achava justo. E eles faziam força, pô. Tenho amigos assim, amigos daqueles, sabe, que os pais falam assim: Gabriel, você falava que você ia chegar e você chegou, entendeu? Que eles têm assim orgulho e me tratam como filho, entendeu? Da família. A família do Breno, a família do Rodrigo, entendeu? Então eu tinha muitos amigos, do Rafael, então, eu tinha muitos amigos e outros. Eu não quero também, se vou ficar falando o nome aqui, daqui a pouco eu estou esquecendo de alguém. Pô, você não falou de Não mim. faça isso. Pois Eu é. já ia te Então, falar assim, isso.
eu tenho muitos amigos assim, sabe, que sabem que eu sempre fui amigo, entendeu? E que eu os conservo até hoje. Essa semana eu estava na academia aqui no condomínio. Aí a menina, Gabriel, você sempre foi o popularzão, né? Você falava com todo mundo, era amigo de todo mundo. Vou levar o que da vida, cara? Eu tenho que arranjar, são 6 alças do caixão, né? Pelo menos 6 tem que me carregar, pô. Entendeu? É isso, entendeu? Se 6 estiverem assim, não digo felizes, entendeu? Mas se puderem me honrar, tá bom, pô. Entendeu? Tá de boa. E Então você conseguiu estruturar aí, depois dessa questão da bolsa. Morreu a bolsa, então? a bolsa morreu Aí uma tua vez. tia e tua mãe te Não, ajuda. passou para 50% a bolsa. Entendeu? Ah, Minha então mãe foi já tinha fechando a mais torneira. isso, já tinha mais uma estrutura tal. Se eu não me engano, durou mais 6 meses, então foi um ano de bolsa 100%, acho que 6 meses 50%, ou ao contrário, 6 meses de 100% e Sim, um ano sim, sim. de 500%, entendeu? Eu ia fazendo minha vida, me sustentando, tendo meu dinheiro para fazer minhas coisas. Minha mãe começou a se estruturar E também. obviamente que nessa fala toda aí de farra, você não tinha nenhuma possibilidade de voltar a morar em Barra Mansa. Era totalmente Rio de Janeiro, esse pensamento não existia. Tinha, vou te contar uma. Putz. Bom, vou te contar uma. Nesse meio termo, eu comecei a fazer internato lá no final, então, você vai para o final, então, você pode contar de Barra Mansa, né? Tá, Porque vai, aí vai. acabou que no final a minha tia me ajudou muito, minha tia Maria Luz me ajudou muito na faculdade, minha mãe depois já se reestruturando me ajudou, eu fui acabando, tinha o meu dinheiro e tal, e deu certo, juntei os três e deu certo. Formei. Bom, mas assim, eu não tinha dinheiro para pagar a festa, eu colei grau na sala do coordenador. Eu não tinha dinheiro para pagar a Uhum. festa de medicina. Isso é muito triste para mim, entendeu? Eu fui na festa, que eu consegui com um amigo, com os amigos convite, entendeu? Mas eu não podia bancar isso, entendeu? Uhum. Mas eu vou te falar, Ricardo, assim, cara, foi isso que me fez tornar quem eu sou hoje, chegar onde eu cheguei hoje, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender, sabe? Quando você tem dificuldade, e aí é uma crítica que eu tenho muito a essa geração, que nós estamos criando muitas facilidades. Entendeu? Quando você tem dificuldade, você consegue vencer. Cara. A gente tem que realmente formar, entendeu? Fazer com que a pessoa se esforce para ser vencedor. Entendeu? E ninguém perdura. Esse tempo todo que eu estou, entendeu? Enrolando. As pessoas às vezes acham que ser vencedor, não, eu vou dar um jeitinho aqui, cara, uma hora a carapuça vai, entendeu? Uhum. Então não tem jeito. Uma hora essa máscara cai. Então como é que você perdura? Cara, é lutando, é lutando. Vou tentar não me emocionar, mas vou contar uma coisa que meu pai me contou um mês antes de morrer. Que ele leu uma história que um livro falava de um monge e tinha uma casa, uma família com uma criança. E tinha uma árvore muito bonita na frente. Né? O que aconteceu? A casa bonita, a árvore bonita, mas foi vendida. E eles saíram de lá. Anos depois, essa criança voltou com um pouco mais velha e não viu a árvore. Tinha a casa, bonita, reformada tal, e cortaram a árvore. E em cima da árvore tinha uma pedra enorme, porque a árvore era um tronco grande, uma pedra enorme para evitar justamente que a árvore crescesse e tampasse a beleza da casa, da mansão. Né? Bem, foi lá, olhou, legal, a casa que eu morei e tal. Passaram-se anos, filho, casou, filho, voltou com o filho para mostrar a casa. E quando chegou lá, tava a casa, bonita, mansão, uma árvore com um tronco 2 vezes mais grosso, mais forte, tamanho dela muito maior, ela muito mais bonita, muito mais exuberante, entendeu? E a pedra ao lado do tronco. Uhum. Entendeu a moral da história? Né?
Foi essa dificuldade da pedra que fez a árvore criar raízes fortes, tamanhos, para poder ficar mais bonita, mais alta, mais forte, mais florida, entendeu? Se não tivesse a pedra, ela ia manter aquilo, talvez hoje estaria morta. Então, assim, isso foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu falei isso na missa de sétimo dia dele. Eu nunca mais esqueci isso. Não, mas Foi. não pode mesmo, né, cara? Não, mas não pode mesmo, cara. Entendeu? Não, pô, uma mensagem, uma puta mensagem forte, acho que num momento delicado que vocês tiveram, Um mês entendeu? antes de morrer, cara. Obviamente, Eu achei assim que cara, um deixou um momento de recado na vida perda. dele. Entendeu? Deixou Porra, a ali. mensagem que ele te passou, Entendeu? sabe? Então, isso foi muito marcante na minha vida. Entendeu? Não, eu tenho certeza, né, Gabi? Mas, assim, obviamente que você vai se emocionar, você vai ficar sensibilizado com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, você deve guardar isso, e aí, obviamente, estou falando de fora, né, Sim, com sim. um carinho gigantesco, né? Sim. Por- Porque, Sim, porra, sim. cara, a mensagem é super positiva, né? Vamos lá, num momento. Ele estava doente já? Não? Ah, ele tinha operado o coração, mas ele fez uma embolia e morreu depois da missa. Saiu da missa, que a gente tocava na missa no Santo Agostinho, você frequenta lá, entendeu? É A mesmo? gente fazia Você a tocava missa na do missa de Santo Frei, Agostinho? a missa do Frei João das 6 horas, que era às 6 horas de domingo, quem tocava era a gente. Só que hoje é o lado direito, se você olhando, né, para o altar é do lado direito. Aham, A gente tocava do lado esquerdo, entendeu? aham. E aí ele, depois da missa, foi para casa, sentiu mal, caiu duro e morreu. Fez a embolia. Entendeu? Depois de 12 Caramba, anos. que Então, fatalidade, hein, cara? Pensei que tivesse é. tido já um preparo de vocês Não, mas ele na. operou o coração, ficou com uma insuficiência cardíaca muito grande. E ele, assim, foi a escolha dele também, sabe, Ricardo? Ele falou, cara, eu não consigo ficar parado. Eu não vou parar. Eu não vou deixar de trabalhar. Eu não vou deixar de fazer o que eu faço, entendeu? Entendeu? Eu vou. Se acontecer alguma coisa comigo, lógico que eu vou me cuidar, tudo, mas ele emagreceu muito, fazia exercício, tomava os remédios direito. Mas ele falou, cara, se eu parar de operar, entendeu? A preocupação do meu pai, quando ele foi operado, era em ele usar safena e não mamária, Aham. por causa das mãos, do braço, cirurgia, entendeu? E ele ser entubado com um tubo aquecido para não perder a voz, porque ele cantava, a gente cantava junto, entendeu? Peraí, não, cara. Pô, peraí, isso é muito forte, eu não sabia dessa parte. A música é do teu pai? O meu pai foi músico. Meu pai ministrava Ah, na faculdade também. E aí, no festival de 69 do Maracanãzinho, ele se apresentou com a banda dele, junto com o Paulo Diniz, ia fazer uma turnê da Europa depois, em 70, com o Paulo Diniz. Paulo Diniz cantava I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. Né? E aí ele passou no vestibular nesse ano. Quando ele passou no vestibular, ele não pôde fazer a turnê na Europa com a banda. Entendeu? Mas assim, ele tem Arnaldo do Hanoi Hanoi, sabe? Que é totalmente demais. Era da banda dele. O Marcelo Susequinde, que é um produtor, hoje está na Globo, produtor do Capital Inicial, do disco acústico e tal. Foi até no meu consultório, que foi muito engraçado. Ele chegou no meu consultório para constar. Chegou lá, oi, tudo bom? Vim aqui, precisando de um otorrino e tal. Aí eu, pô, tudo bem, Marcelo? Tal. Eu falei, cara, você não sabe o orgulho que tem de te atender. Ele olhou para minha cara assim. Se você olhar para mim, você lembra de alguém? Porque lembro muito do meu pai. Aí ele ficou meio assim, falei, cara, eu sou filho do Paulo Afonso. Ele, meu Deus, o Paulinho, o Viriato, o Kleber, que era o grupo lá todo, entendeu? Então, ele era do grupo de banda, né? Ali de Laranjeiras. Gravou Azul da Cor do Mar com o Tim Maia. Ele era baterista pela Philips, ele gravou, entendeu? Então tinha essa história. caramba, que legal, cara. Eu não sabia disso, não. Que É. legal, cara. E aí a gente Então você seguiu na tua infância e adolescência com música muito motivado por causa dele. sim, sim. Tem um podcast do Silvinho Blau Blau que ele está entrevistando o Cícero, o doutor Silvana. Sabe quem é? Aham. Né? E o Cícero conta essa história, que o sonho dele era ser da banda do irmão
do amigo dele, que a banda dele era muito ruim, do Cícero, né? E que o baixista era o meu tio. E que o sonho dele era ser da banda do meu pai. Ele falava. Eu, quando tinha 10 anos de idade, teve uma festa do Zé Carlos, um amigo do meu pai, e a gente foi tocar e o Cícero estava lá. Aí eu cantei com ele, deve ter um vídeo em algum lugar aí dessa, entendeu? E quando meu pai morreu, meu pai tinha algumas músicas católicas escritas, entendeu? E a gente gravou um CD, e aí gravamos no estúdio do Cícero, gravamos com ele. Aí eu tenho várias músicas lá gravadas. Cara, tem Não, uma mas história. olha aqui, ó. Gravar uns Você, 5 não, cara, episódios aqui. a gente consegue voltar para a passagem e para a mensagem do teu pai, né, cara? É, Da questão da pedra, porque os caras continuaram fazendo aquilo, sofrendo, sendo ruim e conseguiram melhorar, pô. Teu pai teve uma outra oportunidade aí da vida, não é isso ficou aí. lá regando lá o grande dom dele e foi para outro caminho e obviamente foi feliz, fez a vida dele, né? E vou te falar, quando chegou na faculdade, criou uma banda, né? Hoje tem até o Marco Aurélio Pelon, que é um cirurgião plástico, especialista em queimado, não sei se você conhece ele, foi do Andaraí e Não tudo, era o conheço. guitarrista da Aham. banda, o meu pai tocava, e aí tinha uma banda em Vassouras que fazia as festas em Vassouras, era a banda deles, entendeu? Nas repúblicas e tal, eles tocavam, entendeu? Mas peraí, você continuou de novo depois? O quê? Você reestruturou a banda quando você foi para Vassouras, pô? Não, não. Meu pai tocava lá em Vassouras. Eu não, essa não. Aí não. Eu Ah, tocava pô, lá não. você também! Não, 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 não. Cara, eu ficava muito no Rio, eu vinha muito para o Rio, eu ficava muito aqui. Mas assim, a gente deu continuidade na banda aqui, entendeu? Na Uhum. banda aqui, eu tocava bateria, meu pai tocava teclado, ele cantava, eu cantava também e tal. A gente deu uma reestruturada, botou meu irmão mais novo, que hoje é produtor musical, entendeu? Eu passei para vocal, entendeu? E aí a gente misturou duas bandas, entendeu? A banda do Nerezinho, do Alexandre, que o Alexandre é médico também, junto com a minha, a gente juntou, né? Alguns saíram, a gente pegou os sobreviventes e fizemos uma nova banda. E de vez em quando a gente toca, se encontra Mas aí. tirando aquele momento da faculdade aí, da noite, você nunca mais ganhou dinheiro com música. Não, às vezes a gente tocava, tinha lá, mas eu acho que a gente gastava em consumação quando a gente tocava. Entendeu? Pô, tu ia pra festa, comia, bebia, eles não davam nada pra gente, ia embora da consumação que a gente ganhava, mas era mais por diversão, era mais Não, e outro ponto, Gabi, da onde que surge a tua escolha aí pelo otorrino? Por que você resolve fazer otorrino? Então, cara, isso aí, assim, tem algumas coisas na minha vida, né? Eu sou apaixonado em criança, né, cara? Sou apaixonado. E eu estava em Vassouras, no ambulatório de pediatria, acompanhando a pediatria no internato. Eu falei, cara, me desculpa. Ah, detalhe, quem me deu aula de pediatria foi o pediatra da minha mãe, que também deu aula para ela. Ele foi pediatra da minha mãe em Barra Mansa, foi meu pediatra em Barra Mansa, o filho dele e ele me deram aula em Vassouras, entendeu? Porque o pediatra da minha mãe deu aula para ela, deu aula para o meu pai, entendeu? E foi meu pediatra e foi pediatra da minha mãe. A história é. Mas aí eu passei lá na pediatria, cara, eu adoro criança, eu brinco com criança, eu no consultório, um desafio para mim é eu poder fazer com que a criança entenda que o médico, uma coisa que eu não faço é trabalhar, não sei se eu posso ser criticado por alguns, mas eu não gosto de me apresentar trabalhando, até porque eu atendo criança, com jaleco. A criança tem medo, né? Uhum. Então, eu tive que, de alguma forma, tirar isso da minha vida para poder Aham. conquistar essas crianças. Foi uma forma que eu Sim, tive, sim, sim. entendeu? Então, e aí, assim, eu sempre gostei muito. E lá, quando eu passei, eu falei, cara, mas pediatria eu não vou fazer, não. Eu não consigo. E aí vi que 70%, 80% era otite, sinusite, amidalite. Gostei disso. E aí eu vi uma. Não gostava, quando eu passei pela matéria, eu não gostei de otorrino, entendeu? Mas assim, a otorrino ela é encantadora por ser diversificada, entendeu?
Hoje você tem N áreas na otorrino que você pode aplicar, se você quiser, entendeu? Então você tem otoneurologia, você tem plástica, você tem cabeça e pescoço, você tem laringologia, que faz parte da minha vida. Eu gosto de laringologia por causa da voz, porque voz é uma coisa, eu gosto de cantar, Uhum. eu sou cantor, então entendeu? A física, eu sempre fui muito bom em física, entendeu? A física a fisiologia nasal fala muito de física, entendeu? A audição, o equilíbrio, entendeu? Então, assim, mas o que me chamou primeira atenção foi criança. E aí eu decidi fazer o otorrino. Entendeu? Aí eu consegui São José do Rio Preto e UF. Entendeu? E aí eu dei preferência pela UF, por estar perto de casa, com meus irmãos tal, entendeu? E aí você vai morar em Niterói? Não, não. E aí você fica indo todo E aí eu dia? morava no Recreio, entre a divisão ali do Recreio da Barra Baixo, Sim. e eu saía todo dia, e vou te falar, era disputa para quem chegava primeiro, ou eu ou o professor Sebastião Tonon, que era do interior de São Paulo, um professor. Então, no interior de São Paulo, o cara acordava 4 horas da manhã com a galinha cantando a vida inteira, entendeu? Acordava cedo mesmo ele. E eu disputava Não, com ele peraí, quem cara, chegava como assim primeiro. interior de São Paulo? Ele era Ele do saía interior do de São interior de São Paulo. Paulo para. Não, ele era do interior de São Paulo. Mas Ah, ele tá, foi nosso porra. professor aqui, entendeu? Então ele sempre estava Entendi, acostumado. entendi. Não, mas ele era do interior de São Paulo e ele morava no Rio, né, porra? Então, vou voltar. O meu jeito afobado de ser. O Tonon, e depois fiquei muito amigo do filho dele, Daniel, que foi meu R2, meu R1, né? Ele era do interior de São Paulo. Então sempre acordou muito cedo, ele tinha a cultura de acordar muito cedo. Né? Um otorrino de mão cheia, sabe? Um professor, tal, uma cultura de lesões orais. Cara, é espetacular. Eu tenho muito orgulho de falar que fui aluno dele, entendeu? E ele sempre acordou muito cedo, porque ele era do interior de São Paulo. E foi meu professor na UF, entendeu? Então eu disputava com ele, quando vinha do recreio, quem chegava primeiro na UF, ou eu ou ele. Eu estou falando assim, eu Entendi. ganhava dele, que mesmo ele está acostumado a acordar com as galinhas do Entendi, interior de entendi, São entendi. Paulo, eu ganhava dele, entendeu? Então eu sempre cheguei muito cedo para fugir do trânsito. Então eu abria um ambulatório, eu fechava o ambulatório, entendeu? E mais uma vez, entendeu? Eu aprendi muito. Eu vi muito doente na UF, no Antônio Pedro. Muito, muito doente. Meu ambulatório era lotado, lotado. Eu via muita gente, não parava de trabalhar, chegava cedo, começava cedo, já tinha fila. Eu chegava, tinha fila, bom dia, bom dia, bom dia. Eu chamava antes da recepcionista chegar, a Mara e o Júlio chegarem, que eram os enfermeiros lá. E tocava. Então, conheci o João Paulo lá, entendeu? Na UF, né? O Torinho Uhum. Hospital, entendeu? A gente foi contemporâneo, entendeu? E aí, poxa, chamava muita gente, atendia muita gente, entendeu? Então isso me deu muita mão na otorrino lá, isso foi muito legal. A clínica de otorrino para mim chega a ser fácil, entendeu? Porque é tanto volume, tanto aprendizado, é tanto mão na massa, entendeu? E eu tenho muito que agradecer aos professores que sempre quando a gente chegou lá, entendeu? Para eles sempre nos orientaram, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, com a sua expertise, com a sua subespecialidade, né? Porque a otorrino, como eu disse, ela é muito diversa, entendeu? Ela é diversificada pra caramba, entendeu? Mas eu gostei muito eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu fiz otorrino lá na UF, por tudo que eu aprendi que ela me proporcionou lá, entendeu? E quando que você abre tua base de consultório? Quando é que você resolve Então, ter consultório próprio? Você começa trabalhando para então, os outros? Cara, aí tô me formando, falei, cara, estava trabalhando no Meyer direto, os hospitais no Meyer, eu estava plantão de clínica e tal. Estou me formando UF, estou me formando UF, Vassoura. UF, eu passei Tá, tá, residência, tá. como todo Aham. mundo passa residência dando plantão à noite de clínica. Eu Tá, trabalhava tá. 110 horas semanais, cara, entendeu? Eu acordava segunda de manhã, ia para a UF, chegava na UF 6h40 da manhã, tá? Acordava mais 5h30, pegava o carro e pum, não tinha tanto trânsito, 2005, 2006.
né? 5? Ah, agora nem eu sei mais. Eu entrei Não, em tudo bem, por 2006. aí. E Aham. aí, chegava lá, saía de lá, ia ali para a região do Meia, né? Engenho Novo, Engenho de Dentro, Meia, eu dava plantão nos hospitais ali. Oportunidade que eu tive de dar plantão ali. E era meio do caminho para Barra. Então, para mim, era bom dar plantão ali do que dar em outro lugar, plantão. Aí voltava para lá, descansava no final do dia, dava plantão à noite na segunda. Aí, plantão cheio pra caramba. Plantão de clínica segunda-feira é um horror. Entendeu? Aí, saía de manhã, ia para a UF. Entendeu? Saía cedo também, fazia o primeiro horário, dormia mais tarde, pedia para o pessoal do CTI dar uma segurada durante meia hora, 40 minutos, porque eu tinha que chegar na UF, responsabilidade de estar lá, entendeu? E aí ia para a UF. Aí eu ia para a UF, é, e aí trabalhava até final do dia. Ainda tinha um ambulatório que eu fazia no Rio das Pedras, é, e saía do Rio das Pedras tipo 8h30 da noite, na clínica E popular. você morava com a tua mãe e com teus irmãos? Não, já morava com a minha primeira esposa. Eu já Ah, era isso daí tu já casado, tinha casei em casado. 2007. Eu casei em 2007. Isso. E aí, voltava, entendeu? Dormia. Então, eu saí de casa segunda, dormia na rua trabalhando, voltava 8h30 da noite de terça. Quarta de manhã eu tinha que estar cedo lá porque era a sessão clínica e à tarde meu ambulatório. UF de novo. 6h40 lá. Entendeu? Aí ia tal, não sei o quê. À noite, plantão. Chegava mais cedo um pouquinho no plantão, dormia um pouquinho, umas 2 horas. 7h às 7h, plantão, pegava o primeiro horário, saía mais cedo. Né? Quinta-feira era dia de cirurgia na UF. Subia para o centro cirúrgico, cirurgia. Aí tem cirurgia de manhã, ambulatório à tarde, casa. Chegava em casa tipo mais 5, 6 horas. Entendeu? Aí sexta era só UF e voltava. Entendeu? E sábado eu tinha plantão de 12 ou às vezes 24 horas. Isso foi minha vida durante 2, 3 anos na residência. Mas você queria juntar dinheiro, você tinha comprado alguma coisa, tipo, a conta era muito alta, como é que era Não, o pensamento disso? não. Assim, o que eu te falei, eu não tinha nada. Né? Quando nós vendemos uma casa que a gente tinha, eu peguei um valor pequeno do que sobrou de, de herança, vamos dizer assim, e com ele eu quitei um golzinho, botei um ar-condicionado que eu tinha, entendeu? Guardei um dinheirinho para dar entrada num apartamento que eu comprei e tem até hoje, onde as crianças moram, entendeu? Então a gente trabalhou muito para isso, para poder construir o mínimo possível, Uhum, entendeu? uhum. Mas nada assim, sem muito luxo, nada disso, construir, Não, entendeu? faz todo sentido, pô. É. Uhum, E aí depois que eu. Agora sim, o que, que eu fiz? Eu, no terceiro ano, passamos um período muito difícil na UF. Eu não tinha videolaringoscopia, eu não tinha ótica, eu não tinha fonte, não tinha cabo, entendeu? Eu não tinha, entendeu? Às vezes, fotóforo para operar tinha um, entendeu? Então, assim, eu comprei tudo meu. O serviço não tinha, eu levava o meu. Então, quando tinha que fazer videolaringoscopia, o serviço não tinha, a gente pedia para fazer na rede, o que os colegas faziam? Ah, o Gabriel faz uhum, aqui, marca na sexta-feira que ele faz. Então, eu peguei uma mão de laringe. Você não tem noção de ver laringe. uhum. Porque eu fazia, eram 9 residentes. Você só tinha quarta-feira à tarde no quarto andar, junto com a pneumo, que você fazia alguns exames, ou broncoscopia, ou laringo, que era um staff nosso que fazia. Entendeu? O resto ficava para eu fazer. Eu falei, não, eu vou comprar isso. Porque no último ano, quando eu comecei a trabalhar, aquilo ali começou a me render receita. Eu tinha um aparelho, então eu tinha um aparelho móvel, Uhum. que quando eu ia fazer um ambulatório nos lugares, eu levava, entendeu? E começava a fazer os exames, entendeu? Para diagnóstico. Então, sempre tive esse tino de empreendedor, sabe, o Ricardo? Uhum. Sempre corri atrás de empreender, de achar oportunidades,
entendeu? Mas cadê o consultório, cara? Te perguntei de consultório, pô. Não, aí em 2009 eu me formei, estava no MEA, falei, cara, eu preciso sair do MEA, porque o MEA tem muita gente. E eu tenho dois amicíssimos que são da região de Campo Grande. Eu fui estudar a região de Campo Grande. Uma região que abrange Campo Grande é o centro de referência, desde Itaguaí, Mangaratiba até Bangu, entendeu? Eles acabam convergendo para Campo Grande, né? Eu abri uma clínica em Campo Grande e fui estudar o que tinha lá, o que não tinha. Então, eu atingia 1 milhão de pessoas, me associei ao hospital que tinha lá, que estava crescendo, né? Hoje são dois grandes hospitais lá, mas um deles. Virei referência do hospital, comecei a trabalhar no ambulatório deles, ficava o dia inteiro lá, às vezes atendendo 4 pacientes. Eu entrava em desespero, eu ia na emergência, pelo amor de Deus, vocês não têm gente de otorrino para mandar para mim para o ambulatório, não? Manda para lá, eu tô lá, pô. Me chama aqui, eu dou parecer, qualquer coisa, pô. Eu preciso sobreviver, pô. Entendeu? Mas é verdade, ô, Ricardo. E é esse ponto que a gente tem que deixar de cruzar o braço e correr atrás, entendeu? E, poxa, eu saí de Campo Grande com 20 mil pacientes atendidos na minha clínica, cara. Eu atendia 650 pacientes por mês, fora os que passavam para fazer exames. Por quê? Quando eu descobri que lá não tinha Bera, lá não tinha eletrocópio para Meniere, que era um diagnóstico porque ninguém dava. Bera em criança ninguém fazia. O cara tinha que ficar correndo. Audiometria, na época pela Unimed, a mais perto era em Madureira. Tinha que pegar o trem para ir, para fazer uma audiometria. Eu fiz um relatório, consegui, aí vem a gratidão, consegui entrar para a Unimed, e eu tenho gratidão a 2 pessoas por isso, e eu carrego isso para a vida inteira, entendeu? Uma delas faleceu, adversário político na Unimed, meu depois, entendeu? Mas que eu não perdi a oportunidade de agradecer ele, né, no leito, entendeu? Do que ele fez por mim, que é a oportunidade de eu poder ter entrado na Unimed, apesar daquele momento ser adversário político dele, entendeu? Por não concordar com algumas atitudes, mas vamos entrar nesse meio. Eu fiz uma carta, aqui nós temos 1 milhão de pessoas, entendeu? É um levantamento que tem de censo, porque eu fui para o censo. Eu busquei quanto tem em Bangu, quanto tem não sei aonde, quanto tem... Você tem 1 milhão... Peraí, cara, não, cara, peraí. Apesar de ser opositor, elogia de verdade aí, pô. Faz o agradecimento, pô. Deixa isso. Com o nome também, pô? Lógico, pô. Peraí, você conta tudo primeiro assim, meu pô. ex-sogro, né? Meu ex-sogro foi um cara que abriu portas na Unimed para mim, porque ele era do interior de São Paulo, né, e tudo. Conhecia lá, um primo dele era grande na Unimed Brasil, que entrou em contato aqui na época com Hábito, entendeu? E que eu pude ter a oportunidade de ser aceito na Unimed. Então, assim, o Lábido faleceu no Hospital da Unimed, e eu tive a oportunidade de agradecê-lo lá. Apesar de, como eu falei, divergências ao final do mandato e tudo, eu sempre tive a oportunidade, assim como tive com o Luiz Antônio Campos, que foi o médico do meu pai, entendeu? Que eu sucedi na direção do hospital e que eu tenho um carinho enorme por tudo que ele fez pela minha família, que apesar dele ter uma divergência política, eu respeito muito, entendeu? Hoje isso já realmente no início ficou um pouco estremecido, depois isso já acabou, entendeu? Então, assim, eu acho que é o que eu te falei, a gente tem que ser grato a pessoas que passaram na Totalmente. nossa vida e que realmente são pessoas importantes, entendeu? E ainda bem que existe divergência, né, uma porra? carta. Mas senão, né? Porra, não. Não Se tem tivesse sempre democracia, certo, né? né? Bom, Quando que você entra na Unimed, cara? 2009. Novembro de 2009. 2009. E aí eu abri o consultório. Meu. Campo E fiz a Grande. carta para a Unimed em 2010, 2009. Né? Eu acabei a UF em março e consegui entrar em novembro. Entendeu? Também por trabalhar em parceria com o hospital que hoje lá ele tinha alguns planos, como planos da Golden, dos funcionários dele. O Ricardo Calado, por exemplo, e o Denis me ajudaram no credenciamento para minha clínica,
entendeu? Eu também sou muito grato a eles por isso, que eles proporcionaram, abriram portas para eu poder iniciar um credenciamento, depois, posteriormente, no Bradesco. E aí eu fui construindo. Acho que a gente vai construindo na vida isso, entendeu, Ricardo? Eu acho assim, eu construí Quando é que a mais. gente trabalhou lá no Meyer, Gabi? Lá na Life era quando? Que ano que era Pô, mas, aquilo, cara? então, mas essa da Life a gente ainda estava. Eu estava acabando a residência, eu acho que depois que eu acabei. A gente trabalhou em 2010, era uma terça-feira que a gente fazia o check-up. Era Lembra 10? Era do- 2010? Então, era 2010, 2011, por aí. Porque eu formei em Ah, 2009, então né? você já tinha aberto Campo Grande? Já tinha aberto Campo Grande, mas, pô, lá era um ganha-pão que a gente tinha um contrato muito bom lá. Você foi fazer oftalmo, Rafael foi fazer cardiologia, eu fui fazer a otorrino, entendeu? E assim, aí vale eu ter comprado meu aparelho de vídeo laringo, porque a gente fazia todos os exames em pastores, entendeu? Aham. E tem problema com voz, eu tinha uma experiência vasta em voz ali. Eu já tinha, lembra que eu levava aquela maleta maluca grandona? Sim, sim. Aquela era a minha maleta que eu comprei na residência, entendeu? Então, cara, muita história, Ricardo, entendeu? E aí eu E abri em aí, Campo Grande e aí você fica em Campo Grande até até 2000 e 2020. Não, 20 não, menos, né? Você sai antes, né, de ou Campo Grande. 18 ou 19, que eu entrei em gestão em 2016, ficou muito difícil, acho que foi 18. Ficou muito difícil ir para Campo Grande e manter Barra e Campo Grande, né? Pedi uma extensão para Barra de Campo Grande, não me deram, e isso me magoou muito, né? Quem não me deu, porque eu acho que eu sempre fiz um trabalho legal, nunca fiz um trabalho, nunca fui chamado por um plano de saúde para desconfiarem do trabalho que eu estava fazendo, sabe, cara? Você está Uhum. fazendo exame demais, porque isso acontece muito em otorrino e oftalmo, são especialidades que têm Uhum. essa possibilidade. Nunca fui chamado para isso, por isso. Nunca fui questionado por isso, porque eu sempre trabalhei na linha, entendeu? Sempre trabalhei na regra, realmente na necessidade que o paciente precisa. E desde cedo, cara, eu sempre pensei, o custo desnecessário vai onerar um dia. E é o que a gente vê Uhum. hoje. Eu vejo coisas que, poxa, me decepcionam com colegas. Como gestor, me decepcionam. Entendeu? Porque vi o lado de lá, tentei trazer de lá o lado de lá para cá, Uhum. entendeu? O lado de cá, eu tento entender o lado de lá, entendeu? Mas tem coisas que não fazem sentido de forma alguma, nem do lado de lá, nem do lado de cá, entendeu? Então, a minha formação, né, e mais ainda, a formação de ser um hospital verticalizado, que eu fiquei à frente, a gente não falou muito disso, mas de um hospital verticalizado que eu fiquei à frente, entendeu? Eu tinha que proteger a todos. Eu tinha que proteger o colega que precisava fazer o procedimento, tinha que proteger o paciente que precisava da necessidade técnica e clínica e lutava por isso, pela necessidade, e principalmente a cronologia, né? O tempo que ele precisava fazer o procedimento. Então, se ele precisa fazer um procedimento porque ele tem um diagnóstico de câncer, o tempo dele é diferente. Eu sempre lutei por isso. Eu lutei pelo justo. Eu lutei pelo justo. Entendeu? Mas eu também luto pela sustentabilidade do plano. Né? O plano é o que nos mantém vivo. Né? O plano hoje é o que faz, e eu vivi uma época muito boa de plano de saúde, 2010, 2011, 2012, até 2014, uma época áurea de plano de saúde, entendeu? Que eu gostaria muito que a gente estivesse lá de uma forma sustentável. De lá para cá, eu só vejo assim, ó, entendeu? E faria pouca meu pirão primeiro. Isso não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu estava lendo uma colega, uma pessoa em comum que a gente tem escrevendo, que desde 2000 a gente fala em novos modelos de remuneração, papapá. A sensação que eu tenho que isso não sai do papel, entendeu? Será que as pessoas têm vontade de fazer? Entendeu? Será que realmente a gente está no caminho certo ou não? Entendeu? Por isso que eu volto ao início da nossa conversa, da gente conversar em grupo, pensar em grupo, entendeu? Pensar um pouquinho mais na sustentabilidade das coisas, entendeu? Não é Uhum. um discurso moralista, é um discurso realista do que a gente está vendo,
A maior realidade que a gente tem de problema que a gente está passando aconteceu recente, a gente sabe. Entendeu? Talvez um dos maiores singulares da Unimed do Brasil, tá? A maior singular, entendeu? Um dos maiores planos que a gente tem no Rio de Janeiro, chegar ao ponto que chegou. Não estou discutindo mérito, mas chegar ao ponto que chegou. Tem vários méritos, mas chegou. E aí, outros virão? Onde a gente vai parar? O que será do paciente? O que será da saúde pública? Agora, nesse final de semana, no encontro que eu fui, entendeu? Cada vez mais se diminui o investimento em saúde pública. Cada vez mais, cai cada vez mais. Isso vai onerar quem? A saúde suplementar. E até quando mais ela vai aguentar? Entendeu? A gente precisa pensar em conjunto. Não é o problema, não é meu. Ah, não, não é meu. Ele tem plano, não é meu. Não, é teu também. Olha os hospitais federais, cara. Entendeu? Será que a saúde básica ela funciona da maneira que deveria? Será que a gente realmente aborda a saúde básica da maneira que deveria? Será que a gente realmente controla? Será que as pessoas, e aí eu defendo muito o envolvimento do cliente no processo. Ele é o maior responsável. Se você não envolvê-lo muito, ele não vai ter comprometimento. E aí tem uma história que eu conto, que um dia um paciente chegou para mim, ele sentou assim na cadeira do consultório. Doutor, sim mesmo. Eu pago plano de saúde muito caro. Aí jogou o cartão na minha mesa assim. Pede o exame que o senhor quiser. Eu vou gastar isso aí. Bom, você me conhece, imagina a resposta que eu dei. Você tem carro? Ele tem. E tem seguro? Tem, doutor. Falei, pois é. Você costuma bater ele para usar o seguro? Não, doutor, que isso? Estraga o carro, tem que pagar franquia, eu perco bônus. Mas é isso que você está me pedindo para fazer. Porque se o senhor não tiver um sentido de fazer o exame, por que o senhor vai fazer o exame? Vamos conversar um pouquinho antes de eu sair pedindo tudo, porque o que é tudo para o senhor? Talvez eu possa orientá-lo e pedir realmente o necessário que o senhor precisa. Mas não tudo. Porque o tudo tem um custo, alguém vai ter que pagar a conta. E um cartão de crédito que vale saúde infinito, a conta vai chegar para alguém, cara. A conta vai bater na porta. E enquanto a gente não conscientizar todas as partes, e eu volto a dizer, não estou contra o cliente, porque eu também sou cliente. Também sei quanto custa um plano de saúde. Enquanto a gente não conscientizar o cliente, a gente não vai conseguir andar para frente. Não é só ele, a culpa não é dele, mas ele também precisa participar. Ele precisa. E nós precisamos pensar. E aí é o que eu entro quando eu falo que os extra-saúde, que eu estou dizendo extra-saúde, legislativo, judiciário, agência reguladora, o cliente, que são extra-saúde. E a saúde que precisa fazer o trabalho dela, a gente precisa pensar num modelo diferenciado. Se a gente não pensar, cara, vai voltar a época lá do meu pai, que quem podia pagar, quem não podia, fica na fila do SUS. Não é nada legal. Porque quem já trabalhou com saúde pública, e a gente já trabalhou alguma vez na vida com saúde pública, entendeu? A gente sabe o quanto sofre uma pessoa esperando um procedimento na fila. Quanto sofre ele precisando de um diagnóstico, entendeu? E aí ele parte para o plano de saúde, mas ele parte também querendo o infinito. O infinito e ao além e ao além só o Buzz Lightyear. Entendeu? Não vai ter isso, entendeu? Então eu chamo muito isso para conscientização. Eu tento pensar isso como gestor, como médico, como pessoa, como ser humano, entendeu? Eu tento pensar isso, refletir isso, sabe? Até onde a gente vai? Entendeu? Até onde a gente vai? A gente tem E, discussões Gabi, técnicas, né? me diz um negócio. Diga. Desculpa aqui te cortando, mas voltando aí à passagem do teu pai, essa passagem foi boa, hein, cara, ficou emblemática na minha cabeça isso. Qual? O quanto, A pedra? o quanto que o da pedra, o quanto o hospital da Unimed é uma pedra pro teu crescimento,
Se você não tiver uma resposta agora pronta para isso, você pode refletir à noite, porque essa mensagem do teu pai é uma mensagem muito forte, né, cara? E a gente consegue utilizar em vários momentos da nossa vida, né? Mas eu acho que pro hospital e para esses anos todos aí que você está à frente, cabe muito bem, né? É, foi muito difícil. A pedra ela foi ficando mais leve, mas ela foi me fortalecendo demais. Ela criou uma pessoa com uma visão, como eu estou mostrando agora, uma visão médica, uma visão gestora, uma visão ampla, uma visão do plano, uma visão do hospital, entendeu? Então, eu aprendi muito. A verticalização, né, o equilíbrio desse sistema ali dentro é muito difícil, mas é um equilíbrio que me fez evoluir muito. E me fez evoluir assim, de uma forma abrupta, né? Eu não tinha experiência com gestão, eu aprendi a fazer gestão ali, entendeu? O principal que eu usei ali foi a humildade com meus pares, de estar ao lado dos meus pares e aprender com eles, né? Eu desci, eu fui no almoxarifado, eu fui na engenharia, entendeu? E eu senti o peso do que eles tinham, fui tudo quanto é lugar que você imaginar do hospital para aprender um pouquinho de cada coisa, ouvir um pouquinho de cada coisa e evoluir. Então, realmente, ele foi uma pedra muito. Hoje é uma pedra menos pesada, mas a gente sempre à frente no hospital é uma novidade. Mas realmente ele trouxe aprendizados para mim como ser humano, como gestor, como médico, entendeu? Em todos os sentidos, entre erros e acertos. E o que eu mais peso é aonde eu posso melhorar no que eu acho que eu estou errando. Porque o que eu acertei é fácil. Eu acertei, entendeu? E o que eu errei? E o que eu posso melhorar? Eu acho que é isso aí que eu vou exercitando a cada dia. Então, ele sempre vai ser uma pedra, o desafio sempre é uma pedra, são desafios novos. Hospital eu chamo de transatlântico. Você virar ele, leva um dia, você desvirar outro dia, nada funciona tão rápido. Então, eu tenho essa resposta. A resposta é que ele realmente foi uma pedra. O quanto ele eu acho que ele sempre vai ser, porque os desafios ali sempre vão ter, entendeu? Mas mais fácil de lidar hoje, né? Eu acho que eu criei uma bagagem para aprender a estar ali e levar aquilo da melhor forma possível. É isso. E teus tesouros aí, pequenos, vão para medicina ou não? Vão fazer outra coisa? Me fala aí. Gabi, não sei, mas o Lucas falou que vai ser pediatra. Gosta muito de criança também. Puxou o pai, então, entendeu? Lucas é uma figura. Mas morre de medo. Fui tentar fazer um teste de Covid nele. Cara, ele se escondeu embaixo da minha mesa no hospital. Foi um caos, cara. Eu tive que segurar ele. Entendeu? Mas ele fala que vai ser pediatra. Entendeu? E eles gostam. Eles esses dias estavam. Eu tive uma reunião, tive que sair, deixei eles aqui em casa e com uma moça que eu chamo. E aí eu liguei para eles, ele estava com a minha caneta no bolso, com o jaleco do colégio, entendeu? Falando assim, eu sou o doutor Gabriel da Unimed. E eles fizeram Ah, vários legal. vídeos me imitando, entendeu? Então, assim, isso é exemplo, né, Ricardo? Eu É, acredito muito, lógico, né? lógico. Às vezes a gente não consegue dar todos os exemplos que a gente precisa, a gente fala muito mais do que o Sim, exemplo. sim, sim, Mas sim, isso é sim, exemplo, sim, o cara sim. vê a gente saindo de casa, vê a gente cuidando deles, entendeu? Os filhos vendo isso, acho que isso é um exemplo que eles falam, poxa, e saber responder, né? Marcos Piangi ele fala assim, poxa, você não vai sair de casa que você vai trabalhar porque você vai ganhar dinheiro. É porque você gosta de trabalhar. Porque é Sim. importante trabalhar. É gostoso você ver o efeito do que você está fazendo. Entendeu? Se você ensinar que você vai sair para ganhar dinheiro, então vai sair para ganhar dinheiro. Então qualquer coisa é boa. Entendeu? Até o que é errado. Né? Então, eu acho que não sei se eles vão para medicina, o Lucas fala, entendeu? Gabriela não tem ideia ainda, apesar de ser mais velha, ela está com 12, ele com 10. Eu não acho que ela vai ser médica, não, mas eu acho que ele está mais para advogado. 7-1, ó, gogó total. Você lembra dele pequenininho, né?
Então, Tem tempo para escolher ainda, porra. Tá tranquilo é, ainda. e Outra às vezes, coisa. Sempre, pô. Outra coisa. Marcela aí, que faz minhas social medias, ela me mata se eu não perguntar. Indicações de livros aí, para nós colocarmos aí nas nossas mídias. Me fala aí. O que te mexeu? O que você gosta? Dá aí alguma dica pra gente. Ricardo, eu tenho, assim, eu sou um cara que eu sou muito de ler coisas mais curtas, assim, não sou muito de pós-graduações, de cursos mais curtos, entendeu? Esse é meu jeito. Eu não consigo, durante muito tempo, ter, às vezes, fixações em livros grandes, cursos grandes, séries grandes. Eu não consigo. Eu não, entendeu? Eu não sei se é meu dia, eu não sei por quê. Entendeu? Eu acho que se eu fosse na infância, tinha um diagnóstico TDAH, alguma coisa assim que eu ia ter, entendeu? Então, assim, mas tem tem dois livros, né, que eu tenho, assim, eles são marcantes eu vou te falar por quê. É, 48 Leis do Poder foi uma coisa que eu entrei antes de entrar na Unimed, para saber, não falando mal da Unimed, mas assim, saber lidar com o poder, né? São leis e que foi um livro pesado, viu? É um livro pesado, né? Tem algumas, mas passa uma coisa muito legal que eu defendo muito, passa a história do mundo se repetindo, né? Ao longo Uhum. dos anos, dos séculos, as histórias vão se repetindo e ele vai dando exemplo das leis, né? De exemplos de leis, do que 48 leis que você deve obedecer, né? Que você deve seguir no poder, entendeu? E que ele coloca isso exemplificado na história, porque eu acredito muito na história. Eu hoje me arrependo de não ter estudado mais história, que eu estava com meu avô Bilé. Ele Uhum. gostava muito de estudar a história de Dom Pedro comigo, ele gostava de me dar aula disso, entendeu? E Uhum. eu lembro muito disso. Entendeu? Porque eu acho que a história ela se repete, ela tem algumas divergências, mas normalmente ela segue a mesma linha, entendeu? Então, quem sabe uma boa história sempre talvez encare as coisas atuais e futuras com mais facilidade. Então, 48 Leis do Poder foi um livro muito impressionante para mim, para o bem e para o mal, tá? No sentido às vezes, impactar muito algumas leis. Então, quem tem Uhum. oportunidade, eu acho bem legal ler, entendeu? Não quer dizer que tenha que seguir, não quer dizer que o Gabriel tá ali, tá? Pelo amor de Deus, porque tem coisa ali que eu tô te falando. Lógico. É dura, entendeu? E tem um livro que, assim, eu lembro de uma frase, entendeu? Que eu sempre tentei é, colocar ela em paralelo da minha vida. Você vai perguntar, mas por quê? Assim, o ser humano é muito moldado pelo meio que ele vive. E isso é a história do cortiço, do português, né, que morou num cortiço e que ele veio com uma educação de Portugal e se transformou em outra educação, higiene e tudo, dentro do cortiço, entendeu? Eles Uhum. falam assim, pô, mas por quê? Né? Ele me chama a atenção porque a gente tem que tomar muito cuidado com esses moldes que nós vivemos, né? Porque às vezes a gente é moldado pelo lugar que a gente está, né? Então, Uhum. assim, as Uhum. pessoas elas tendem a se moldar pela situação, entendeu? E isso é perigoso, né? Quais são os seus reais princípios, seus princípios fortes, os seus valores fortes, e que isso, nesse momento, tem que resistir a uma modelagem, vamos dizer, Uhum. que possa te levar para um lugar errado, entendeu? E a gente já conversou muito, nós dois já batemos muito papo sobre Uhum. isso, entendeu? Então, isso me chama muita atenção, eu carrego na minha vida, para sempre tentar manter esses princípios que eu sempre tive na minha vida, né? O princípio de ser o filho de dois médicos, queriam bem para a pessoa, coisa que eu não falei, meu pai era considerado em Barra Manso médico dos pobres,
entendeu? Foi o maior enterro que Barra Mansa já teve na história de Barra Mansa, foi o do meu pai, por tudo que ele fez pelas pessoas que precisavam, entendeu? Então, pô, de novo é fogo. Então, assim, esses são os princípios que eu segui, e isso no cortiço me chamou muita atenção, que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se moldar, entendeu? Aos ambientes que possam ser ruins para nós e deixarmos essas essências de lado. Então, se eu pegar, assim, brevemente, dois pontos seriam outros. Não sei se eu posso. Eu acho que eu cheguei a. Acho que mais um ou outro aí que eu cheguei a anotar alguma coisa assim, mas eu acho que esses dois princípios esses dois são muito importantes para mim, esses dois livros. Meu amigo, ficou muito top, hein? Gostei, hein? Pô, Maravilha, hein? Muito bom. Tu tem história pra caramba, né? Então já a preocupação, na verdade, era era eu conseguir aqui fazer uma curadoria de histórias. é. Você é o maior contador de história que tem, entendeu? E Forrest tipo, Gump. botar isso daí num episódio de aproximadamente 1 hora é difícil, tá? É. Mas, cara, assim, a mensagem, obviamente, vai virar um corte, né? A mensagem do teu pai da pedra, porque é muito forte, é muito legal, É. muito bacana mesmo. A cronologia foi forte, a mensagem foi forte, né? Porque acho que É. impactou isso. Ele disse, um mês depois vem ele morrendo, depois eu Sim, continuo sim, a minha sim. vida. Então, isso aí, é o que eu te falei, como eu te falei do livro, isso vem fazendo parte, né? São as pedras que a gente pega no caminho para um dia construir um castelo, né, o Ricardo? Tá aí o Com castelo, certeza, construir, né? com certeza, com certeza. Não, cara, obrigado. Obrigado aí de verdade pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade. Falei que ia ser moleza, viu? Eu Filezinho, tava nervoso, pô. entendeu? Ó, filezinho, entendeu? Eu falo, rapaz, não trago ninguém aqui para botar em berlinda, não, cara. É só bate-papo mesmo, pô. O objetivo de verdade é, de alguma forma, a gente conseguir transnudar um pouquinho a gente, né? E de alguma forma fazer com que seja algo agradável, que vale a pena para nós dois e de alguma forma que a gente consiga que vale a pena para outras pessoas e que a gente consiga tocar e passar alguma mensagem positiva. Esse que é o objetivo aqui que eu venho tentando fazer. Onde é que o pessoal te acha, Gabi? Fala aí, mídia social, essas coisas. Onde é que acha? E fala aí tuas considerações finais. Obrigado, cara. Valeu. Adorei. Aí eu queria agradecer você, cara. Acho que foi importantíssimo. A gente está para ter esse papo já há um tempinho, né? Acho que é muito legal a gente conhecer o lado humano, né? De quem está aqui. É, Às vezes a gente vê uma pessoa com algumas atitudes de gestão, disso, daquilo, mas a gente não sabe o que tem ali atrás, né? O que tem atrás dessa construção, né? E a vida das pessoas não é fácil, cada um com a sua dificuldade, entendeu? Então, se eu tiver que deixar uma mensagem, é que antes de julgar a pessoa, que você tente entender o quanto ela levou para construir aquilo entre seus erros e seus acertos. Às vezes você pode estar vendo um erro, mas pode ter muito acerto. Acho que isso é importante. Onde me encontra? Bom, tem meu Instagram pessoal e tenho da minha clínica, né? O meu pessoal é Gabriel Massot, né? Massot, underline DR. E o da clínica, eu tenho que ver aqui, porque cabeça é fogo, Ricardo. Já estou ficando meio Pô, velho. teu voz é mané, hein, cara. Deixa esse troço pronto, cara. Pô, eu tô meio. Otto.health, entendeu? Health é H-E, né? A-L-T-H. Então, Otto.health é da clínica e o meu pessoal. E é isso. Ou lá no hospital, enquanto Deus quiser, enquanto a gente puder fazer um trabalho legal, enquanto puder ter um resultado que eu sou muito satisfeito com a equipe que me ajudou a construir aquilo. Então, se precisarem, sabe onde procurar. Meu amigo, fica com Deus. Pessoal, até terça-feira Tá que vem. bom. Valeu! Valeu, falou, cara.